vereador Luiz Carlos Coutinho para que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto Santiago Gomes Barbosa, César Diniz de Souza, David Ribeiro da Silva, Presente. Diego Guzmão Silva, Edmar Cândido de Lima, Presente. Edivan Olinda de Souza, Presente. Edson de Souza Moura, Edson Rodrigues, Fábio Aparecido Burg, Gilberto Aparecido Nascimento, Gilson Fidelis, Presente. Lucas de Assis Costa, Luiz Carlos de Paula Coutinho, presente, Manuel Messias da Silva, Presente. Mário Lúcio da Silva, Ricardo de Brito Ferreira, Presente. Roque Levi Santos Tavares, Sidney Galvão dos Santos, Presente. Simone Patrício Soares. Chamada concluída, presidente. Obrigado, nobre vereador. Havendo quórum regimental, com a graça de Deus, está aberta a presente sessão ordinária. Não havendo vereadores inscritos para fazer uso da palavra, passaremos para o pequeno expediente. Está em discussão a ata da 19ª ordinária realizada no dia 7 de junho de 2022. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convoco o primeiro secretário, o vereador Luiz Carlos Coutinho, para que faça a leitura das correspondências recebidas. Correspondências da 20ª sessão ordinária 2022. Correspondência recebida número 86, 2022. Autoria: Secretaria Municipal de Governo. Assunto: correspondência e resposta ao requerimento número 68, 2021, de autoria do vereador Edmar Cândido de Lima. Correspondência recebida número 87, 2022. Autoria: Secretaria Municipal de Governo. Assunto: correspondência e resposta ao ofício número 30, 2022, referente ao requerimento número 11, 2022, de autoria do vereador Edson de Souza Moura. São essas correspondências, presidente. Obrigado, vereador. Convoco o primeiro secretário, o vereador Luiz Carlos Coutinho, para que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos da 20ª sessão ordinária 2022. Requerimento número 53, 2022, autoria Edson de Souza Moura. Assunto: requerendo providência Secretaria Municipal de Transporte de Guarulhos para que viabilize junto à empresa Viação Campo dos Ouros, visando ampliar o horário de funcionamento da linha 715 para período integral de 4 horas até a 1 hora da manhã, e não somente venha a atender os horários de pico, como faz atualmente. Requerimento número 54, 2022, autoria Edson de Souza Moura. Assunto: requerendo providência Secretaria Municipal de Transporte de Guarulhos para que viabilize junto à cooperativa de micro-ônibus, visando ampliar o número de ônibus das linhas 785, que atende Parque Piratininga, bairro dos Pimentas, na linha 786, que atende passageiros do Jardim Aricélia, Guarulhos, até Parque Piratininga, Itaquaquecetuba. São esses requerimentos, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Encaminho para análise de vícios formais, no termo do parágrafo único do artigo 90 do Regimento Interno, os requerimentos em deliberações. Convoco o primeiro secretário, vereador Luiz Carlos Coutinho, para que faça a leitura das proposições recebidas. Projetos em deliberação da 20ª sessão ordinária 2022. Emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 347 de 2022. Autoria: Prefeito Municipal. Assunto: emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 347 de 2022, dispõe sobre a alteração das leis complementares municipais número 64 e 65 de 26 de dezembro de 2002, inclusive ampliando cargos e da outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 2014-2022. Autoria: Gilberto Aparecido do Nascimento. Assunto: dispõe sobre concessão de título de cidadão itaquaquecetubense ao senhor Paulo Roberto Cosme Batista. Projeto de Decreto Legislativo número 16/2022. Autoria: Ricardo de Brito Ferreira.
Assunto: dispõe sobre concessão de título de cidadão Itaquaquecetubense ao senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Projeto de Decreto Legislativo número 17/2022. Autoria: Ricardo de Brito Ferreira. Assunto: dispõe sobre concessão de título de cidadão Itaquaquecetubense ao deputado federal Ricardo Izar Júnior. Projeto de Lei número 31/2022. Autoria: Edson de Souza Moura. Assunto: dispõe sobre denominação Francisco Ribeiro da Silva a pré-escola Antiga Creche Rosalina Flora de Camargo, situada no bairro Vila Monte Belo, neste município. Projeto de Lei número 32/2022. Autoria: Prefeito Municipal. Assunto: dispõe sobre alteração de destinação de área de sistema de recreio para a área institucional do imóvel com 2.652 metros quadrados, situado no loteamento denominado Jardim Tropical, neste município, e da outras providências. São esses projetos de deliberação. Obrigado, novo vereador. Encaminho para as comissões para os devidos pareceres. Questão de ordem, senhor presidente. Está com a palavra o novo vereador Roque Levi. Senhor presidente, requeiro que Vossa Excelência consulte o plenário sobre a inclusão na ordem do dia dos requerimentos 53 e 54 de 2022, dos projetos de decreto legislativo números 14, 16 e 17 de 2022, dos projetos de leis número 31 e 32 de 2022 e do projeto de lei complementar número 347 de 2022, juntamente com a emenda modificativa número 01. Requeiro que sejam incluídos na ordem do dia e sejam lidas apenas suas emendas, senhor presidente. Esclarecendo ainda que já existem pareceres favoráveis das comissões permanentes. Está em discussão o requerimento verbal do novo vereador Roque Levi Santos Tavares, para inclusão na ordem do dia e para que seja lida apenas suas emendas. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores concordam, permaneça como estão. Os contrários, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convoco o secretário Ricardo de Brito para que faça a leitura das indicações. Indicação da 20ª Sessão Ordinária de 2022. Indicação número 1129. Vereador Diego Guzmão Silva. Solicita ao senhor prefeito municipal estudos para a criação de lei que equipare os direitos de pessoas com deficiência crônica, renal a deficiências físicas de qualquer natureza. Indicação número 1153. Vereador Edmar Cândido Lima, Cowboy. Solicita ao senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de implantação de uma UBS no bairro Jardim Nápoles. Indicação número 1668. Vereador Edivan Olinda de Souza, Ceará. Solicita ao senhor prefeito municipal o serviço de restauração e revitalização da praça situada entre a Avenida Turmalina e a Rua Sardônica, no bairro Estância Fraternidade. Indicação número 1126. Vereador Edson de Souza Moura. Solicita a empresa brasileira de Correios e Telégrafos para que seja realizado o cadastramento de CEP nas ruas dos seguintes endereços abaixo relacionado no Parque Piratininga. Indicação número 1142. Vereador Fábio Aparecido Burgui. Solicita ao senhor prefeito municipal para que sejam tomadas as providências junto à Secretaria de Habitação, visando a inclusão do projeto de regularização fundiária para a área localizada no bairro Jardim IP. Indicação número 1143, vereador Gilberto Aparecido do Nascimento Gilberto Tico. Solicita ao senhor prefeito municipal, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, providências para que sejam realizados serviços de limpeza e capinação na Rua Porto, próximo ao número 735, e as chácaras de eventos no Escafide 1. Indicação número 1180, vereador Gilson Fidelis. Solicita ao senhor prefeito municipal no sentido de que se faça um estudo para a implantação de um ecoponto na Rua Edilene Santiago, de frente ao número 146, ao lado da futura instalação do posto de saúde do Jardim Nápoles. Indicação número 1141, vereador Lucas do Liceu. Solicita ao senhor prefeito municipal para que proceda com pavimentação asfáltica na Rua Rio Grande do Norte, no Jardim Ercília, na Vila Ercília.
Indicação número 1179, vereador Luiz de Paula Coutinho. Solicita ao senhor prefeito municipal que estenda o benefício da anistia do IPTU anual às clínicas de recuperação de viciados que comprovem ser instituições filantrópicas. Indicação número 1142, vereador Mário Lúcio da Silva. Solicita ao senhor prefeito municipal a recuperação asfáltica e a colocação de guia e sarjeta na rua Bonfim, dando início ao número 170 até o final da rua, no bairro da Vila Ferreira. Indicação número 1145, vereador Carlos Alberto Santiago. Solicita ao senhor prefeito municipal para que sejam realizados serviços de recomposição asfáltica e implantação de guias e sarjetas na Avenida Moisés, na Rua Josué, Rua do Índio, Rua União, Rua São Jorge, Rua Irmã Dulce e demais vias no bairro Terra Prometida. Indicação número 1160, vereador Ricardo de Brito Ferreira. Solicita ao senhor prefeito municipal operação de tapa-buraco na Rua Guaporé, no bairro da Vila Miranda. Indicação número 1178, vereador Roque Levi Santos Tavares, doutor Roque, solicita ao senhor prefeito municipal serviço de tapa-buraco na Rua Pitangueira, no Jardim São Armando. Indicação número 1134, vereador Sidney Galvão dos Santos, solicita ao senhor prefeito estudos que viabilizam a construção de uma praça com academia ao ar livre e playground ao lado da unidade básica de saúde na Avenida Gonçalves Dias, na altura do número 1805, no Parque Residencial Marengo. Encerrado as indicações aí, senhor presidente. Obrigado, não, vereador. Passaremos para a ordem do dia. Convoco o primeiro secretário, vereador Luiz Carlos Coutinho, para que faça a leitura das proposições constantes na pauta da ordem do dia. Requerimento número 53/2022. Autoria: Edson de Souza Moura. Assunto: requerendo providência Secretaria Municipal de Transportes de Guarulhos para que viabilize junto à empresa Viação Campo dos Ouros, visando ampliar o horário de funcionamento da linha 715 para período integral das 4 horas até a 1 hora da manhã e não somente a atender os horários de pico como faz atualmente. Está em discussão o requerimento número 53/2022, de autoria do novo vereador Edson de Souza Moura. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 54/2022. Autoria: Edson de Souza Moura. Assunto: requerendo providência Secretaria Municipal de Transporte de Guarulhos para que viabilize junto à cooperativa de micro-ônibus, visando ampliar o número de ônibus nas linhas 785, que atende Parque Piratininga, bairro dos Pimentas, e na linha 786, que atende os passageiros Jardim Aricélia, Guarulhos até o Parque Piratininga e Itaquaquecetuba. Está em discussão o requerimento número 54/2022, de autoria do novo vereador Edson de Souza Moura. Está em discussão. Ordem, presidente. Está com a palavra o novo vereador. Pedindo o apoio de todos os vereadores, né, vereadora. Esse ônibus ele faz Guarulhos Piratininga. Tem uma lei municipal aqui. E a gente mexeu na lei orgânica também, que pode andar até 4 km dentro de Itaquá. E tá, o que está acontecendo lá? Está faltando muito carro, eles tiraram os carros da linha e está prejudicando a comunidade lá. Esse é um requerimento de providência. No caso, eu posso fazer. Tá? Eu não estou pedindo informação, pedindo para eles, no Ministério Público, tá? Para poder eles tomar providência do que está acontecendo. Eu peço o voto de todos aqui. Continua a discussão. Está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo número 14/2022. Autoria: Gilberto Aparecido Nascimento. Assunto: dispõe sobre concessão de título de cidadão Itaquaquecetubense ao senhor Paulo Roberto Cosme Batista.
Está em discussão um projeto de decreto legislativo número 14/2022, de autoria do novo vereador Gilberto Aparecido Nascimento, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão itaquaquecetubense ao senhor Roberto Cosme Batista. Está em discussão. Por se tratar de projeto de decreto legislativo, a votação será nominal. Peço ao novo vereador Luiz Carlos Coutinho que faça chamado dos senhores vereadores. Carlos Alberto Santiago Gomes Barbosa, César Diniz de Souza, David Ribeiro da Silva, Diego Guzmão Silva, Edmar Cândido de Lima, Sim. Edivan Olinda de Souza, Edson de Souza Moura, Sim. Edson Rodrigues, Fábio Aparecido Burg, Gilberto Aparecido Nascimento, Gilson Fidelis, Sim. Lucas de Assis Costa, Sim. Luiz Carlos de Paulo Coutinho, sim. Manuel Messias da Silva, Mário Lúcio da Silva, Sim. Ricardo de Brito Ferreira, Roque Levi Santos Tavares, Sim. Sidney Galvão dos Santos, Sim. Simone Patrício Soares. Sim. Votação concluída, senhor presidente. Projeto de decreto legislativo número 14/2022, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 16/2022. Autoria: Ricardo de Brito Ferreira. Assunto: dispõe sobre concessão de título de cidadão itaquaquecetubense ao senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Está em discussão um projeto de decreto legislativo número 16/2022, de autoria do novo vereador Ricardo de Brito Questão Ferreira. de ordem, senhor presidente. Assunto que dispõe sobre a concessão de título de cidadão itaquaquecetubense ao senhor Tarcísio Gomes de Freitas. Está com a palavra o novo vereador Ricardo de Brito. Gostaria de pedir a todos os nobres vereadores, colegas e a senhora vereadora Simone também, o voto de título de cidadão ao senhor Tarcísio Freitas, um ex-ministro que passou por várias gestões, exerceu a função de engenheiro, ex-capitão da Polícia Militar, exerceu a função de diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, do DENIT, no governo da presidência Dilma, foi secretário de coordenação do Programa de Parcerias de Investimentos, ligado à presidência da República do Michel Temer, na gestão Temer. Em 2018 foi nomeado pelo presidente Bolsonaro para o cargo de ministro de Infraestrutura, novo nome dado à antiga pasta dos transportes, portos e aviação civil, ao qual tem demonstrado aí ser um cara atuante, né, um ministro atuante em todas as gestões passadas aí. Gestão Dilma, Temer e a atual gestão Bolsonaro. Então, peço aos amigos o voto de título de cidadão para o ex-ministro Tarcísio Freitas. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Alô, som. Alô, alô. Continua a discussão. Por se tratar de projeto de decreto legislativo, a votação será nominal. Peço ao novo vereador Luiz Carlos Coutinho para que faça o chamado dos senhores vereadores para a votação. Carlos Alberto Santiago Gomes Barbosa, César Diniz de Souza, David Ribeiro da Silva, Diego Guzmão Silva, Edmar Cândido de Lima, Sim. Edivan Olinda de Souza, Sim. Edson de Souza Moura, Sim. Edson Rodrigues, Fábio Aparecido Burg, Sim. Gilberto Aparecido Nascimento, Sim. Gilson Fidelis, Sim. Lucas de Assis Costa, Sim. Luiz Carlos de Paulo Coutinho, sim. Manuel Messias da Silva, Sim. Mário Lúcio da Silva, Sim. Ricardo de Brito Ferreira, Sim.
Roque Levi Santos Tavares, Sim. Sidney Galvão dos Santos, Sim. Simone Patrício Soares. Sim. Votação concluída, senhor presidente. Projeto de decreto legislativo número 16/2022, aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 17/2022. Autoria: Ricardo de Brito Ferreira. Assunto: dispõe sobre concessão de título de cidadão itaquaquecetubense ao deputado federal Ricardo Izar Júnior. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 17/2022, de autoria do novo vereador Ricardo de Brito Ferreira, que dispõe sobre concessão de título de cidadão itaquaquecetubense ao deputado federal Ricardo Izar Júnior. Questão de ordem, senhor presidente. Está com a palavra o novo vereador. Peço mais uma vez aí o voto aos nobres colegas vereadores e a senhora vereadora, ao deputado federal Ricardo Izar Júnior, ao qual a família já tem uma história aqui na nossa cidade. O pai do Ricardo Izar aqui foi um dos principais colaboradores para a escola Colégio Homero Fernando Milano, hoje existia aqui na nossa cidade. E o Ricardo Izar é um dos deputados federais mais atuantes do nosso estado de São Paulo. 3 mandatos aí representando nosso estado, e foi também o responsável por uma emenda especial que já está nos cofres públicos aqui da prefeitura e está disponível aí a ajudar muito mais a nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Obrigado, nobres colegas. Continua a discussão. Por se tratar de projeto de decreto legislativo, a votação será nominal. Peço ao novo vereador Luiz Carlos Coutinho para que faça chamado dos seus vereadores para votação. Carlos Alberto Santiago Gomes Barbosa, César Diniz de Souza, David Ribeiro da Silva, Diego Guzmão Silva, Edmar Cândido de Lima. Sim. Edivan Olinda de Souza. Sim. Edson de Souza Moura. Sim. Edson Rodrigues. Fábio Aparecido Burgui. Sim. Gilberto Aparecido Nascimento. Sim. Gilson Fidelis. Sim. Lucas de Assis Costa. Luiz Carlos Paulo Coutinho. Sim. Manuel Messias da Silva. Sim. Mário Lúcio da Silva. Sim. Ricardo de Brito Ferreira. Roque Levi Santos Tavares. Sim. Sidney Galvão dos Santos. Sim. Simone Patrício Soares. Sim. Votação concluída. Projeto de decreto legislativo número 17/2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 347/2022, juntamente com a emenda modificativa número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, autoria Prefeito Municipal, assunto dispõe sobre alteração das leis complementares municipais número 64, de 26 de dezembro de 2002 e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei complementar número 347/2022. Está em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Está com a palavra o novo vereador Roque Levi Santos Tavares. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, vou encaminhar favoravelmente a esse projeto, senhor presidente, porque nós votamos aí em sessões anteriores, fizemos um destaque, votamos do artigo 18 ao 28 e agora nós estamos votando do 1 ao 17 com a emenda modificativa número 01. Nada mais é uma lei que dá uma nova redação à lei complementares 64 e 65, senhor presidente. Gostaria de contar com o voto dos nobres pares. Continua a discussão. Por se tratar de projeto de lei complementar, a votação será nominal. Peço ao novo vereador Luiz Carlos Coutinho para que faça chamado dos senhores vereadores. Carlos Alberto Santiago Gomes Barbosa, César Diniz de Souza, David Ribeiro da Silva, Diego Guzmão Silva, Edmar Cândido de Lima, Edivan Olinda de Souza, Sim. Edson de Souza Moura, Sim. Edson Rodrigues, Fábio Aparecido Burgui, Sim. Gilberto Aparecido Nascimento, Gilson Fidelis, Sim. Lucas de Assis Costa, Sim. Luiz Carlos Paulo Coutinho, sim. Manuel Messias da Silva, Sim. Mário Lúcio da Silva, Sim. Ricardo de Brito Ferreira, Sim.
Tavares, Sidney Galvão dos Santos, Simone Patrício Soares. Votação concluída, senhor presidente. Obrigado, novo vereador. Projeto de lei complementar número 347/2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 31/2022. Autoria: Edson de Souza Moura. Assunto: dispõe sobre denominação Francisco Ribeiro da Silva a pré-escola, antiga creche Rosalina Flora de Camargo, situada no bairro Vila Monte Belo, neste município. Está em discussão o projeto de lei número 31/2022, de autoria do novo vereador Edson de Souza Moura. Assunto que dispõe sobre denominação Francisco Ribeiro da Silva, a pré-escola, antiga creche Rosalina Flora de Camargo, situado no bairro Vila Monte Belo, Jardim Nossa Senhora da Ajuda. Por se tratar de projeto de lei, a votação será nominal. Está em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Está com a palavra, novo vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, gostaria de encaminhar favoravelmente ao projeto, só esclarecendo aos nobres pares que tem uma emenda modificativa da Comissão de Constituição e Justiça e que vai estar sendo votado junto aí com relação ao nome. Gostaria de pedir o voto dos nobres pares. Continua a discussão. Por se tratar de projeto de lei, a votação será nominal. Peço ao novo vereador Luiz Carlos Coutinho para que faça leitura, chamado dos seus vereadores. Senhor presidente, com a ordem. Está com a palavra. Nobre vereador Roque falou que tem a... Não entendi aí da Comissão de Justiça. Uma emenda modificativa da Comissão de Constituição e Justiça, só fazendo uma pequena ressalva, coisa não muda nada no projeto, nobre vereador. Peço ao novo vereador Luiz Carlos Coutinho para que faça o chamado dos seus vereadores. Carlos Alberto Santiago Gomes Barbosa, César Diniz de Souza, David Ribeiro da Silva. Sim. Diego Guzmão Silva, Edmar Cândido de Lima, Edivan Olinda de Souza. Sim. Edson de Souza Moura. Sim. Edson Rodrigues. Fábio Aparecido Burg. Sim. Gilberto Aparecido Nascimento. Sim. Gilson Fidelis. Sim. Lucas de Assis Costa. Sim. Luiz Carlos de Paula Coutinho, sim. Manuel Messias da Silva. Mário Lúcio da Silva. Sim. Ricardo de Brito Ferreira. Sim. Roque Levi Santos Tavares. Sidney Galvão dos Santos. Sim. Simone Patrício Soares. Votação concluída, senhor presidente. Projeto de lei número 31/2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 32/2022, com parecer da Comissão Constituição e Justiça, autoria Prefeito Municipal. Assunto: dispõe sobre alterações da destinação de área de sistema de recreio para a área institucional do imóvel com 2.650 metros quadrados, situado no loteamento denominado Jardim Tropical, neste município, e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei número 32/2022, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal. O assunto que dispõe sobre alteração e destinação da área de sistema de recreio para a área institucional do imóvel com 2.650 metros quadrados, situado no loteamento denominado Jardim Tropical, nesse município, e da outras providências. Está em discussão. Ordem, presidente. Está com a palavra, novo vereador. Agradecer o prefeito, doutor Eduardo, agradecer também ao doutor Elcio, que ajudou muito esse projeto, a Vossa Excelência também, o Hugo também, o chefe de governo lá, o Marcelo, tá, o Navals, tá, foi um grupo que sentou para analisar o projeto, que ia perder o posto de saúde. Então precisava de uma coisa muito rápida, e o prefeito, foi sexta-feira que sentou com a Vossa Excelência, fez uma reunião aqui, a gente conseguiu mandar isso, né? O prefeito já está vindo já, que é uma coisa rápida para não perder essa obra. Que é uma obra que o deputado André colocou no governo do estado, 835 mil, e o prefeito integrou mais uma parte, é 1.200.000 a obra. Que é um local, hoje o bairro não tem nada, não tem nenhum equipamento público, é o primeiro equipamento público, tem um Tropical, Coqueiro, Maria Rosa, do posto de saúde. Então eu peço voto dos novos vereadores, da vereadora, que é uma grande obra que a gente não pode perder. O prefeito fez toda a correria também, mas o doutor Rogério Tarento também ajudou bastante.
e essa Casa de Lei também. Ó, vereador, pode contar com o meu voto. Sem dizer que esse posto de saúde vai ajudar tanto ali o Tropical, Maria Rosa, Parque Viviane, ali a Vila do Sapo, aquela região toda ali, até o Paineira, que hoje pega essa demanda toda, vai desafogar um pouco. Então vai ajudar toda aquela região. Parabenizar o senhor novamente, o André do Prado. Parabéns, pode contar com o meu voto. Também o doutor Elcio, né, que foi O doutor Elcio foi para cima e ajudou nessa parte, que muitos estavam falando que não dava para fazer essa alteração, né? E na verdade a Constituição permite. Exato. Pode contar com o meu voto, Obrigado. vereador. Continua a discussão. Questão de ordem, presidente. Está com a palavra o vereador Manuel Nicias. Está de parabéns, novo vereador Edson Moura, o meu presidente, o prefeito, todos que estão empenhados para o posto de saúde vir. Porque o posto do Paineira é uma demanda, tem mais de 50 mil pessoas. E esse posto lá vai dar um sossego para o povo do Paineira. Conto com o meu voto, presidente. Questão de ordem, senhor Está com a presidente. palavra o vereador Roque Levi Santos Tavares. Parabenizar aí o prefeito pela iniciativa, os vereadores que participaram, doutor Elcio, porque nada mais é do que um entrave legal que existia, porque não podia construir, porque estava como área de recreio, e nós aqui na Câmara Municipal estamos modificando para a área institucional, onde se permite a construção desse posto de saúde. Essa casa não tem nem o que se discutir, porque está sempre aprovando aqui leis e projetos que vêm ao encontro da demanda que a população precisa. A gente tem aqui, na medida do possível, sempre, né, dar a toque de caixa, aprovar os projetos, porque realmente é para a melhoria do povo de Itaquá. Ontem mesmo tivemos a oportunidade de participar da inauguração, da reinauguração do posto de saúde, e quem lá esteve pôde também observar pelas redes sociais, aquele é o padrão que vai se buscar para os postos de saúde de Itaquaquecetuba, presidente, porque realmente ficou muito bonito, ficou muito, né, muito aconchegante, né, e a gente espera que o atendimento seja feito com maestria pelos profissionais que lá estarão. Tinha lá 800, 900 consultas por mês, vamos ampliar para 1.000 consultas por mês, fora os outros serviços que lá são prestados, né? Destro, pressão, tudo, pesagem de criança, enfim. É isso que nós queremos para o povo de Itaquá. E não pode se perder uma verba que vai construir um posto de saúde no Tropical, porque a administração passada já perdeu uma UPA que era para ser construída ali também, né? Tem uma verba que só era correr atrás de uma UPA para o Tropical e para o Maringão, né? E aí essa verba foi perdida, a UPA não veio, o prefeito agora está tentando uma UPA ali para os Bandeirantes, a gente tem certeza que vai acontecer. E a gente tem que destacar também que esse posto de saúde do Tropical não desafoga só o Paineira, mas o Piratininga, né? O Pequeno Coração também vai ter um desafogo no atendimento. É um atendimento de saúde mais descentralizado, por isso que a gente precisa aprovar e aprovar com rapidez esse projeto para que o município possa trazer mais esse equipamento público. Obrigado e vamos em frente. Continua a discussão. Por se tratar de projeto de lei, a votação será nominal. Peço ao novo vereador Luiz Carlos Coutinho para que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação. Carlos Alberto Santiago Gomes Barbosa, César Diniz de Souza, David Ribeiro da Silva, Sim. Diego Guzmão Silva, Edmar Cândido de Lima, Sim. Edivan Olinda de Souza, Sim. Edson de Souza Moura, Edson Rodrigues, Fábio Aparecido Burg, Sim. Gilberto Aparecido Nascimento, Sim. Gilson Fidelis, Sim. Lucas de Assis Costa, Luiz Carlos de Paula Coutinho, sim. Manuel Messias da Silva, Mário Lúcio da Silva, Sim. Ricardo de Brito Ferreira, Sim. Roque Levi Santos Tavares, Sim. Sidney Galvão dos Santos, Meu voto é sim, senhor presidente. Simone Patrício Soares. Votação concluída, senhor presidente. Projeto de lei número 32/2022, aprovado por unanimidade. Moção número 31/2022, autoria Luiz Carlos de Paula Coutinho, assunto: dispõe sobre moção de aplausos e congratulações
ao Dia do Pastor. Está em discussão a moção número 31/2022, de autoria do novo vereador Luiz Carlos de Paula Coutinho, assunto que dispõe sobre a moção de aplauso e congratulações ao Dia do Pastor. Está em discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Está com a palavra o novo vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos assistem, que nos ouvem, que Deus abençoe a todos. Senhor presidente, no segundo domingo de junho, dia 12, nós comemoramos o Dia do Pastor. Homens que têm a função de não só prestar um socorro, um auxílio físico, como também um auxílio espiritual. Então, senhores vereadores, peço aqui o voto por essa moção, apresentando também aqui o nosso pastor aqui, o nosso companheiro, nosso edil aqui, Sidney Santos, que também é pastor, né? Sidney, parabéns pelo Dia do Pastor. Quero parabenizar também o pastor Elvis, que trabalha com o excelentíssimo vereador, que trabalha aí como assessor. Então, fica aqui meus votos de parabéns pelo Dia do Pastor, assim como eu também já há anos venho cumprindo essa missão. Então, peço o voto de todos os nobres pares aí. Tá, vereador, pode contar com o meu voto. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra o novo vereador Sidney. Quero dar os meus parabéns para o nobre vereador e pastor Coutinho. Eu também sou pastor e é um dia muito importante para todos nós. Está aí nos calendários, né? O Dia do Pastor, que o pastor faz uma função eclesiástica muito importante para o município da nossa cidade. Em qualquer lugar do Brasil, onde tem um pastor que vai atrás das pessoas, das almas, e acolhe com uma palavra espiritual, de conforto, de paz. Quantas vezes eu estava na igreja, vocês que estão me ouvindo, e entrava pessoa chorando, desesperada, até querendo se matar, e nós chamava num lugar reservado para nós conversar e convencer aquela pessoa a desistir daquela vida que ele queria levar para frente, ou daquele plano dele. Inclusive, na minha igreja mesmo, entrou um cidadão, na época, ele fazia parte do PCC, e ele disse que sentia, no dia que ele não tirava sangue de alguém, que ele não fazia algo para matar alguém, parece que o dia não era feliz para ele. E, pela misericórdia, eu convenci ele a deixar essa vida e viver uma vida com Deus, ter Deus no coração. Esse cidadão se casou na minha igreja, hoje ele é pastor e deixou a vida do crime. Então, a função do pastor é muito mais do que vocês imaginam. Então, que Deus abençoe por esse projeto, o Dia dos Pastores. Muito obrigado. Continua a discussão. Presidente. Está com a palavra o novo vereador Manuel Messias. Meu nobre pastor Coutinho, o senhor Luiz Coutinho, o senhor pode contar com o meu voto, porque um pastor é um pai. Um pastor é um pai para aconselhar, para ensinar. Lógico que nesse meio tem pastor que não cumpre o seu chamado. Mas uma coisa que eu digo para vocês, é um povo diferente. Tem Deus, tem um amor no coração para o povo. Pode contar com o meu voto, presidente. Continua a discussão. Está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Convido a todos, logo após a sessão ordinária de hoje, às 19 horas, a entrega de título de cidadão itaquaquecetubense ao homenageado senhor Alex Regis dos Santos, de autoria do novo vereador Luiz Carlos Coutinho, e demais eventos que serão realizados nas casas de lei. Entrega de título de cidadão itaquaquecetubense, dia 21 de junho de 2022, terça-feira, às 19 horas. Homenageada Rosânia Morales Marrone. Autoria, ex-vereador Adriana Aparecida Félix. E o ex-vereador Celso Reis. Audiência pública da LDO 2023.
Lei de Diretriz Orçamentária, dia 23 de junho de 2022, quinta-feira, às 14 horas. Nada mais havendo, encerra a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima terça-feira, na sessão ordinária, no horário regimental. Muito obrigado a todos.